Em 25 de março de 1983, um homem subiu num palco em Pasadena, dançou por 5 minutos e mudou a cultura pop para sempre. Mas o que quase ninguém sabe é que, minutos antes de entrar ao vivo, Michael Jackson quase cancelou tudo. E o que ele fez naquele palco escondia segredos que só foram revelados anos depois. Segredos que estão, inclusive, dentro do dossiê secreto que preparei sobre a vida dele. E que você encontra no link fixado na descrição e na bio do canal. Se você é fã de verdade do rei do pop, esse material vai te mostrar o lado que a Netflix, a Wikipédia e até o próprio filme biográfico não contaram. Mas antes de tudo isso, deixa eu te levar para dentro dessa noite, porque essa história começa muito antes do palco da Motown 25. Para entender por que aquela apresentação foi tão especial, a gente precisa voltar alguns anos. Na década de 1970, os Jackson 5 já eram um fenômeno mundial, mas o relacionamento do grupo com a gravadora Motown estava desgastado. As vendas caíam, a liberdade criativa era limitada. E o pai da família, Joseph Jackson, junto com Michael, tentou renegociar o contrato com Berry Gordy, o dono da gravadora. Gordy recusou. O grupo então deixou a Motown rumo à CBS Records. E num movimento visto por muitos como retaliação, Gordy pressionou o cunhado dele, Jermaine Jackson, a permanecer na gravadora. E impediu que o grupo continuasse usando o nome Jackson 5. Passaram a se chamar simplesmente The Jacksons. Foi um rompimento amargo. Berry Gordy tinha sido durante anos uma figura quase paterna para Michael, e essa separação deixou uma marca que viria à tona de forma surpreendente alguns anos depois. Enquanto isso, no fim dos anos 70, Michael decolou como artista solo com o álbum Off the Wall, e no início dos anos 80 já preparava, em segredo, aquele que seria o disco mais vendido da história, Thriller. Ele estava literalmente prestes a se tornar o maior astro pop do planeta, e ao mesmo tempo tentava se distanciar da sombra da própria família. Em 1983, a Motown Records planejava um especial de TV para celebrar seus 25 anos de existência, reunindo praticamente todos os grandes nomes que a gravadora revelou ao mundo. Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations e, claro, os Jacksons. A então presidente da Motown, Suzanne DePass, tentou reunir os irmãos, incluindo Jermaine, para participarem do especial. Para a família, era a chance perfeita de exposição na TV. Mas Michael disse não. E o motivo vai muito além de uma simples implicância. Primeiro, ele vivia o auge do sucesso de Thriller e não tinha interesse algum em voltar a dividir os holofotes com os irmãos. Muito menos num evento ligado à gravadora que, na visão dele, tinha desrespeitado a própria história dos Jackson 5. Segundo, e esse é o detalhe que praticamente ninguém comenta, Michael vinha de um período em que sentia que estava se queimando na televisão, aparecendo demais em programas e entrevistas ao longo dos anos 70. Ele havia se afastado quase completamente das telas, aparecendo só em videoclipes e premiações. E tinha ainda um terceiro problema. Como o especial seria gravado ao vivo, com edição controlada pela produção, Michael não teria nenhum controle criativo sobre o resultado final. E para um perfeccionista como ele, isso era simplesmente inaceitável. O plano estava travado, até que Berry Gordy apareceu, sem avisar, num estúdio onde Michael estava trabalhando. Os dois não se viam havia anos, e, segundo relatos da época, Gordy ficou impressionado com o quanto Michael tinha mudado. Depois de uma longa conversa, algo se reacendeu na relação dos dois, e Michael topou participar do especial. Mas com uma condição que pegou Gordy completamente de surpresa. Gordy queria que Michael cantasse um medley de sucessos dos Jackson 5 alinhado aos irmãos. Michael concordou, mas exigiu também interpretar sozinho uma música solo. Gordy, animado, imaginou algo como Got to Be There. Só que Michael tinha outra ideia na cabeça, Billie Jean. O problema é que Billie Jean pertencia à CBS Records, concorrente direta da Motown. Para Gordy, a ideia era simplesmente inviável. Ele recusou.
Michael, com a frieza de um negociador nato, respondeu que, se não pudesse cantar aquela música, simplesmente não participaria do especial. Gordy cedeu. E ainda teve mais uma exigência. Michael pediu que nada da sua apresentação fosse gravado ou transmitido sem o seu controle total sobre a edição, algo que nenhum outro artista daquela noite teria. Gordy cedeu novamente. Suzanne de Paz interveio e ofereceu uma solution. Ele poderia editar pessoalmente a versão final do próprio número. Só assim, Michael aceitou. O que ninguém imaginava era o que estava prestes a acontecer. O especial Motown 25, Yesterday, Today, Forever, foi gravado no Pasadena Civic Auditorium, diante de uma plateia emocionada por rever as lendas da era de ouro da gravadora. É importante entender uma coisa. Aquele evento não nasceu para ser revolucionário. Era essencialmente uma celebração nostálgica, tradicional, pensada para homenagear o passado da Motown, não para quebrar paradigmas. Ninguém ali sabia o que estava prestes a acontecer. Depois de uma introdução feita por Richard Pryor, os Jacksons subiram ao palco e emendaram um medley com I Want You Back, The Love You Save e Never Can Say Goodbye. Foi um momento genuinamente emocionante. Jermaine cantou seus versos originais. Uma reunião simbólica, quase catártica, para a cultura afro-americana e para os fãs da Motown. Os 6 irmãos se abraçaram no palco, sob aplausos. Um por um, foram saindo. Só restou Michael. Antes de eu te mostrar o que aconteceu nos minutos seguintes, que, sem exagero, redefiniram a história do entretenimento, deixa eu pedir uma coisa rápida. Deixa o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal. E se você quer se aprofundar, o dossiê secreto que fica na descrição reúne detalhes exclusivos que complementam tudo isso. Ativa o sininho também. Agora, vamos para o momento que ninguém esperava. Michael pegou o microfone e agradeceu aos irmãos, dizendo o quanto amava as canções antigas, mas deixou claro que também gostava das novas. E com isso começou Billie Jean. O que veio a seguir não foi improviso, foi o resultado de anos de estudo silencioso. Michael havia passado tempo observando e absorvendo o estilo de grandes dançarinos do século XX. Repare nos detalhes: o chapéu fedora recolhido, a postura que quase esconde o rosto, os movimentos pélvicos, os chutes precisos, a suavidade contida e o movimento da luva. Cada gesto parecia calculado. Cada gesto parecia calculado para ficar gravado na memória de quem assistia, quase como um mímico contando uma história sem precisar de palavras, mas o ápice absoluto veio durante o solo instrumental. No meio do icônico riff de guitarra, Michael executou um passo que guardava havia anos. Ele deslizou para trás, parecendo desafiar as próprias leis da física. Esse passo tem raízes em danças de rua. Mas foi naquele instante, diante das câmeras e de uma plateia inteira, que o Moonwalk deixou de ser um passo qualquer e se tornou para sempre associado a um único nome. O público gritou, aplaudiu. Muita gente chorou. Relatos de quem estava presente descrevem que o clima ficou tão intenso que a produção precisou fazer uma pausa para a plateia se recompor antes de seguir com o restante do programa. E aqui entra um dos pontos mais curiosos dessa história. Apesar da explosão de euforia do público, Michael terminou a apresentação frustrado. O plano original era segurar a pose na ponta dos pés por vários segundos. Só que, naquela noite específica, ele conseguiu segurar a pose por apenas um instante. Ninguém no público percebeu. Todos estavam hipnotizados pelo Moonwalk, mas Michael ficou visivelmente abatido. O que tirou Michael daquele estado foi algo simples. Uma criança se aproximou dele, ainda nos bastidores, e disse que a apresentação tinha sido incrível. Só depois disso, ele conseguiu de fato sorrir. O especial só foi ao ar em 16 de maio de 1983, pela rede NBC. E o efeito foi imediato. O álbum Thriller vendeu mais 4 milhões de cópias em pouquíssimo tempo, um salto sem precedentes.
A apresentação de Michael é comparada às aparições de Elvis Presley e dos Beatles no Ed Sullivan. Naquela época, artistas negros raramente tinham esse tipo de espaço na TV americana. A apresentação mudou essa realidade. O especial transformou aqueles 5 minutos num fenômeno global. Lendas como Fred Astaire e Frank Sinatra ligaram pessoalmente para Michael para elogiá-lo. Algo novo tinha nascido ali. A apresentação da Motown 25 é vista em retrospecto como uma verdadeira coroação. Não foi só mais uma apresentação, foi a apresentação que definiu o padrão para todo artista pop dali para frente. Michael entendeu o poder de surpreender, de criar expectativa, de transformar cada aparição em um evento inesquecível, uma filosofia que ele carregaria pelo resto da carreira. O Moonwalk continua sendo o passo mais reconhecido do planeta. Se quer entender mais, conheça o Dossiê Secreto, com enigmas de Neverland e músicas inéditas. O link está fixado na descrição e na bio. Acesso imediato e por tempo limitado. Valeu por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.